O pecado entrou no mundo como a maior tragédia de todos os tempos. E o primeiro pecado tem características gerais que acompanham toda a história do pecado. Hoje eu quero estudar com vocês sobre a anatomia do pecado, porque é importante conhecer para que a gente possa evitar. Está apenas começando o seu programa Adoração, o seu encontro com a Palavra de Deus. Seja bem-vindo ao seu programa Adoração. É muito bom estar aqui com você para a gente estudar a Palavra de Deus. E falando em estudar a Palavra de Deus, eu tenho aqui em minhas mãos o Guia de Estudos Eu no Universo. É a nossa revista Esperança, que é a revista oficial de estudo da Bíblia aqui da Novo Tempo. E é um guia de estudo da Bíblia que pode ir para a sua casa de graça. Esse guia de estudos Eu no Universo foi preparado pensando especialmente no público adolescente, jovem. São temas que falam bem fundo ao coração deles, mas também, como é um estudo bíblico, vai falar fundo ao coração de qualquer pessoa de qualquer idade. E talvez você esteja entrando em contato pela primeira vez com a Novo Tempo e não sabia que nós enviamos os guias de estudo da Bíblia de graça para a casa das pessoas. Vou até mudar de câmera aqui para falar mais perto de você. Você não acredita que a gente envia uma revista bonita, colorida, bem diagramada para a sua casa sem cobrar nada? Não acredita nisso? Então faz o teste. Você vai entrar agora no site novotempo.com/escola bíblica. Está aparecendo aí na sua tela. novotempo.com/escola bíblica. Lá você vai encontrar a imagem desse guia de estudos. Tem vários outros lá também, tá bom? Mais desse guia de estudos, você vai clicar na imagem, vai abrir um formulário, você vai colocar seus dados, são os dados que nós precisamos para enviar para a sua casa, e aí, com alguns dias, a gente envia pelos correios. Não vai chegar boleto junto, não vai chegar nada. É um presente nosso para você estudar a Palavra de Deus. Você também pode pedir pelo WhatsApp, o número é 129-8244-4449. 129-8244-4449. Você escreve "Quero a revista Eu no Universo" e aí nós vamos enviar para a sua casa esse guia de estudos da Bíblia que é especial para você se aproximar de Deus. E agora, para a gente começar o nosso estudo bíblico de hoje, eu quero convidar você para orar comigo. Senhor, nós vamos abrir a sua Bíblia mais uma vez aqui na Novo Tempo e queremos pedir que o Senhor fale conosco. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito sério, Senhor Deus, a questão do pecado. E nós queremos entender como funcionam as artimanhas do inimigo para nos atingir, para que a gente possa se desviar delas, Senhor Deus, para que a gente possa fugir de uma vida de pecado e possamos viver uma vida cada vez mais parecida com a Tua, Senhor. Nos ajuda, fala conosco, fala o que nós precisamos ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Você está com a sua Bíblia aí? Você pode abrir, por favor, no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 3. E nós vamos estudar hoje o relato da entrada do pecado. Mas antes de ler o texto bíblico, eu quero falar algumas coisas para você que são importantes como uma introdução a esse tema. Você vai encontrar, especialmente nos ambientes acadêmicos, você vai encontrar muitas pessoas que duvidam da veracidade dos primeiros capítulos da Bíblia. Para você ter ideia, e não se espante com isso, mas para você ter ideia, dentro das igrejas cristãs, você vai encontrar muitas pessoas que duvidam da veracidade, da literalidade dos primeiros capítulos da Bíblia. Grandes teóricos como Alvin Plantinga, como Richard Swinburne, como outros grandes teóricos cristãos, teóricos conhecidos inclusive, duvidam da existência ou da literalidade de Gênesis. Gente que é respeitada no meio da filosofia cristã, da teologia cristã,
já não acredita mais que Adão e Eva existiram literalmente, que foi uma criação em 6 dias e no 7º dia Deus descansou. Tem muitos cristãos que já duvidam disso. Alguns se tornaram evolucionistas teístas. O que isso significa? Alguns cristãos que dizem que realmente Deus criou tudo, mas criou através do processo evolutivo, que não teve uma semana da criação. Veja, são cristãos que já não creem mais na Bíblia. Isso é um grande prejuízo, sabia? E eu considero isso como uma das piores artimanhas do inimigo. O inimigo de Deus está fazendo, ele não conseguiu fazer as pessoas desacreditarem de Deus. Não conseguiu. Ele tentou isso várias vezes ao longo da história. Ele não conseguiu. Como ele não conseguiu fazer as pessoas desacreditarem de Deus, ele está tentando agora fazer as pessoas desacreditarem da Bíblia, de Deus como Criador. E amigos, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu gostaria que você gravasse o que eu vou te dizer. Se os 11 primeiros capítulos da Bíblia não forem literais, toda a teologia cristã desmorona. Vou repetir isso. Se os 11 primeiros capítulos da Bíblia não forem literais, toda a teologia cristã desmorona, porque os fundamentos estão aqui. Hoje nós vamos falar a respeito do pecado, e o pecado é um assunto fundamental para você entender a teologia cristã, porque o pecado não foi criado por Deus, foi uma escolha humana, mas a existência do pecado é real. E tem gente que acha que falar de pecado já não é mais necessário, que apontar o pecado, que esclarecer o assunto do pecado não é mais necessário. Não vamos apenas falar de amor. Não é assim. Porque o pecado precisa ser compreendido para que ele seja rejeitado. Você entende isso? E é por isso que eu quero falar hoje sobre a entrada do pecado no mundo e quais foram as estratégias de Satanás para que esse primeiro pecado aparecesse, para que esse primeiro pecado acontecesse. Nós vamos estudar Gênesis capítulo 3 e eu quero ler com você a partir do versículo 1, tá bom? Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 1. Você vai ler comigo aí, a partir do primeiro versículo, tá bom? Vamos ler assim, ó, diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isso que Deus disse, não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente, versículo 2: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, versículo 4, certamente não morrerão. Veja, você percebeu que a primeira parte do pecado, ou a primeira vez que o pecado entrou no mundo, o primeiro argumento para fazer as pessoas pecarem foi duvidar da palavra de Deus? Porque Satanás chega para a mulher e diz assim: Deus disse para você não comer de nenhuma árvore do jardim. E aí Eva diz: não, ele disse para comer de todas, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque senão nós vamos morrer. E aí Eva diz assim, ou Satanás, na figura da serpente, diz assim: certamente vocês não morrerão. Qual foi a primeira estratégia de Satanás para a entrada do pecado? Foi duvidar da palavra de Deus, ou fazer as pessoas duvidarem da palavra de Deus. E você sabe que essa ainda é a primeira estratégia de Satanás hoje. Deixa eu falar uma coisa para você. Todo pecado começa quando nós duvidamos daquilo que Deus disse. Porque Deus estabeleceu coisas bem claras na sua palavra. E quando nós começamos a duvidar da palavra de Deus, essa é a chave que abre a porta para que o pecado entre na nossa vida.
Você entende isso? Hoje, nós vemos muitas coisas acontecendo, muitos pecados sendo cometidos por causa dessa dúvida em relação à palavra de Deus. Deus estabeleceu, por exemplo, princípios bem claros em relação à sexualidade humana. Deus criou o homem para se relacionar com uma mulher e se relacionar sexualmente dentro do casamento, de um casamento heterossexual e monogâmico. Hoje nós vemos muitas pessoas duvidando da palavra de Deus e buscando alternativas de relacionamentos que são diferentes daquelas que Deus estabeleceu. Você percebe? Quando se duvida da palavra de Deus, o pecado começa a agir. Eu vou repetir o conceito que eu falei há algum tempo. A dúvida a respeito da palavra de Deus é a chave que abre a porta para o pecado entrar. E eu não estou falando aqui, queridos, de dúvida no sentido de você não entender alguma coisa. Você diz assim, olha, eu não entendo muito bem essa doutrina bíblica. Você pode me explicar? Não estou falando desse tipo de dúvida. Eu estou falando de questionar a veracidade da palavra de Deus. E é bem diferente. Se você é uma pessoa que tem dúvidas a respeito da palavra de Deus, você deve buscar ajuda, você deve buscar conhecimento. Peça os nossos guias de estudo aqui no Novo Tempo. O site é novotempo.com/escola bíblica. Nós podemos ajudar você, nós temos conselheiros bíblicos aqui no Novo Tempo. Você pode procurar uma igreja adventista do sétimo dia aí na sua cidade. As pessoas da igreja vão ajudar você a entender, a tirar suas dúvidas. Se você tem dúvidas bíblicas, busque resposta. O que eu estou tentando te dizer é que quando você começa a duvidar da validade, da veracidade da palavra de Deus, aí é um problema. Que foi o que aconteceu aqui em Gênesis capítulo 3. Satanás colocou uma dúvida na cabeça de Eva. Será que Deus tinha razão? Será que Deus estava falando o que era certo? Será que realmente a gente vai morrer? Essa foi a primeira coisa. Agora volta comigo para o texto bíblico, porque nós acabamos de ler até o versículo 4. Lê comigo o versículo 5. Deus diz assim, o Satanás diz assim para Eva, Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Aqui tem a segunda estratégia que Satanás usou para enganar Eva e depois, consequentemente, enganar Adão. Sabe qual foi a segunda estratégia? Misturar verdade com mentira. Lembra qual foi a primeira estratégia? Fazer Eva duvidar da veracidade da palavra de Deus. A segunda estratégia foi misturar verdade com mentira. E qual foi a verdade e a mentira que ele misturou aqui? Você leu comigo agora na Bíblia, né? Primeiro, ele perguntou para Eva se Deus tinha dito que eles morreriam. Aí ele diz, certamente não morrerão. E Satanás diz, eu vou te explicar por que Deus não quer que você coma desse fruto. É porque se você comer desse fruto, você vai conhecer o bem e o mal. Só que ele fala uma coisa, ele diz assim, vocês conhecerão o bem e o mal como Deus. Aqui está a verdade e a mentira. Era verdade que se Eva comesse daquele fruto, ela conheceria o bem e o mal. Era verdade. Mas não como Deus. Sabe por quê? Porque Deus conhece o bem e o mal de fora. Deus conhece o bem porque Ele é o próprio bem, a personificação do bem, mas Ele conhece o mal de fora. Não há nada de mal em Deus. Não há nada de ruim em Deus. O que acontece é que quando Satanás disse que Adão e Eva conheceriam como Deus o bem e o mal, ele mentiu. Satanás não disse, por exemplo, que Eva conheceria o bem e o mal, mas não conseguiria mais fazer o bem e não conseguiria mais se livrar do mal. Você entende isso? Satanás, sabe aquelas linhas pequenas dos contratos que a gente muitas vezes não lê?
Tinha uma linha pequena naquele contrato que Satanás estava propondo. E a linha pequena era: vocês conhecerão o bem e o mal, mas vocês não conseguirão mais fazer o bem naturalmente e não conseguirão mais se livrar do mal. Ao contrário de Deus, que é o próprio bem e que não pratica o mal, Adão e Eva conheceriam o mal e não conseguiriam mais se livrar dele. Ou seja, Adão e Eva foram enganados por uma meia-verdade. E Satanás continua fazendo a mesma coisa hoje. Ele continua misturando verdade com mentira e servindo para as pessoas. Você quer alguns exemplos? Você pode, por exemplo, pensar no dia de guarda. A Bíblia diz que há um dia de guarda. E Satanás diz assim: não há um dia de guarda, mas esse dia é o domingo. Ou esse dia é qualquer dia da semana que você escolher. Você percebe como ele mistura verdade com mentira? A Bíblia diz que há um dia de guarda e esse dia é o 7º dia da semana, o sábado. Está lá no 4º mandamento da lei de Deus. Mas Satanás mistura verdade com mentira. E ele diz: até há um dia de guarda, mas você pode escolher o que você quiser. Até há um dia de guarda, mas é o domingo. Isso não é o que a Bíblia diz. Satanás mistura verdade com mentira. Quando ele diz: não, você precisa ir para a igreja, mas qualquer igreja serve. Ele mistura verdade com mentira. Ele mistura verdade com mentira quando ele diz que o sexo é uma coisa boa e pode ser praticado em qualquer momento da vida. O sexo é uma coisa boa, foi criada por Deus. Mas não é para qualquer momento da vida. É para o casamento dentro dos padrões que Deus estabeleceu entre um homem e uma mulher. Você percebe que Satanás vai misturando verdades com mentiras? E a gente poderia multiplicar os exemplos aqui. Multiplicar os exemplos. Quantas vezes Satanás mistura verdade com mentira e tem servido para as pessoas? E amigos, não importa se é 1 litro de verdade com uma gotinha de mentira. Não importa. Não serve. Deixa eu te perguntar uma coisa. Imagine que você vai fazer uma sobremesa na sua casa. Um suco, fazer um suco na sua casa, tá bom? Então você colocou ali água, você colocou frutas, né? Colocou ali uma goiaba, eu gosto de suco de goiaba, colocou ali uma goiaba, colocou um pouco de alguma coisa para adoçar, e antes de fechar o liquidificador para você bater aquela fruta, você pegou um conta-gotas e colocou uma gotinha de veneno. Aí você bateu a fruta no liquidificador, colocou no copo, você vai beber? Você vai beber um copo de suco de fruta com uma gotinha de veneno? Não vai, né? Não vai, ninguém vai beber. Ninguém que saiba que tem uma gotinha de veneno vai beber. Por quê? Porque ou é 100% verdade, ou não serve. Eu não sei se você está frequentando um grupo religioso que prega quase toda a Bíblia. Mas se você está frequentando um grupo religioso que prega quase toda a Bíblia, não serve. Porque com Deus, ou é tudo, ou é nada. Com Deus, um pouquinho de mentira misturado com um monte de verdade não serve. Para Deus tem que ser 100% verdade. E onde é que está a verdade? Jesus falou, ele disse em João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, amigos, não aceitem essa artimanha de Satanás de um pouquinho de mentira com um pouco de verdade, porque para Deus não serve. E essa foi a segunda artimanha de Satanás lá no Éden, misturar verdade com mentira, e ele continua fazendo isso. Mas tem mais. Lá no versículo 6 agora, tá? Nós estamos estudando ali a entrada do pecado, versículo 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu a seu marido, que o comeu também.
Terceira artimanha de Satanás na entrada do pecado. Ele planejou uma coisa que atrairia Eva. Você já está entendendo onde eu quero chegar, não é? Naquele dia, Satanás, ele colocou um glamour ao redor daquela fruta de tal forma que ela começou a ficar atraente ao paladar, e não só ao paladar, aos olhos de Eva. E aí você vai me dizer, não, mas a fruta já era bonita. Sim, a fruta já era bonita, mas lembra que Satanás colocou sobre aquela fruta a informação de que aquela fruta faria de Adão e Eva iguais a Deus. A fruta tomou um glamour diferente e ela começou a atrair a atenção de Eva, tanto para o paladar quanto para os olhos. Você consegue perceber a terceira artimanha de Satanás aqui? Lembra da primeira? A primeira foi duvidar da palavra de Deus. A segunda foi misturar verdade com mentira. E a terceira foi oferecer alguma coisa que atraía os olhos de Eva. Quando Satanás quer nos fazer pecar, ele também coloca coisas atrativas. Você sabe que a tentação não é pecado, não é? Ser tentado não é pecado. Porque se ser tentado fosse pecado, Jesus teria pecado, porque ele foi tentado no deserto. Ser tentado não é pecado. O pecado é você ceder à tentação. Só que há 3 pessoas no universo que sabem exatamente qual é a sua maior tentação. Deus sabe qual é a sua maior tentação, você sabe qual é a sua maior tentação e Satanás sabe qual é a sua maior tentação. A questão é que Deus não tenta ninguém, já diz o texto bíblico. Mas Satanás é especialista em colocar uma embalagem atraente no pecado para servir para você. Satanás faz como os traficantes de droga, por exemplo. Os traficantes de drogas colocam a primeira droga para oferecer para um jovem, para uma criança, num saquinho de bala. E aquele saquinho brilhoso, aquele saquinho bonito, colorido, atrai aquela criança, aquele jovem, para consumir pela primeira vez a droga e se viciar nela. Satanás é um grande traficante de pecado. E ele vai embalando os pecados, embalando as tentações em embalagens que nos atraem. Para você, marido, Satanás coloca uma mulher bonita, que não é sua esposa, e que vai ficar dando abertura para vocês terem um relacionamento ilícito. Para você, mulher, ele vai colocar um homem carinhoso, um homem atencioso, um homem cheio de argumentos para tentar te convencer a atrair o seu esposo. Para você jovem, Satanás vai colocar um grupo de pessoas descoladas, um grupo de pessoas que parecem felizes e que vão consumir determinadas coisas e oferecer para você, e você vai se sentir tentado para fazer parte da galera a consumir também. Satanás sabe atrair as pessoas para o pecado, mas sabe o que acontece? Se nós estivermos ligados com Deus, não duvidando da palavra dele, nós seremos alertados pelo Espírito Santo sobre aquilo que é perigoso para nós. Será que Satanás tem colocado na sua vida coisas atraentes a ponto dessas coisas estarem te puxando para o pecado? Será que Satanás está colocando na sua vida coisas que estão te puxando para sair do caminho correto? É hora de você decidir que nada, por mais bonito que seja, por mais atraente que seja, nada vai tirar você do caminho de Deus. Mas tem mais uma coisa que eu quero mostrar para você aqui na anatomia do pecado. No versículo 8 diz assim: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo meio do jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor, entre as árvores do jardim. Você sabe qual é a
maior tragédia do pecado é que depois de Satanás nos levar ao pecado, depois dele usar essas artimanhas para a gente pecar, o primeiro sentimento que ele coloca no nosso coração é: fuja de Deus. Adão e Eva, que todos os dias se encontravam pessoalmente com Deus, logo que pecaram, tiveram medo de Deus e se esconderam do Pai. E isso também é uma artimanha de Satanás para a nossa vida. Porque quando a gente peca, e todos nós pecamos, quando a gente peca, o primeiro sentimento que vem é: você não merece ser um cristão, você não merece o amor de Deus, você não merece o perdão de Deus. E sabe de uma coisa? Essas frases estão corretas. Nós não merecemos o perdão de Deus, nós não merecemos a graça de Deus, não merecemos a presença de Deus, porém, a graça de Deus é exatamente isso, é nos dar o que nós não merecemos. Então não caia na artimanha de Satanás de dizer para você que depois que você pecou, você tem que fugir de Deus. Não, depois que você peca, você tem que correr para os braços de Deus. Sabe por quê? A razão está aqui no próximo versículo, versículo 9. Diz assim: mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? Adão, Eva, onde vocês estão? E aqui, em contraste com todas as artimanhas que Satanás usou para fazer o homem e a mulher pecarem, vem Deus demonstrando o quanto Ele ama o ser humano. E mesmo sabendo de tudo o que estava acontecendo, Ele chega e diz: Adão, onde você está? Não é que Deus não sabia onde Adão estava. A pergunta é para Adão, sabe por quê? Porque apesar de Deus saber onde Adão estava, Adão não sabia onde ele acabava de se meter, onde ele acabara de se meter. Deus sabia onde Adão estava, mas Adão não sabia onde estava. Deixa eu te falar uma coisa, Satanás vai usar as mesmas artimanhas contra você. Satanás vai usar a dúvida sobre a palavra de Deus, Satanás vai usar meias verdades para tentar te enganar. Satanás vai colocar coisas atraentes para te enganar. E você não precisa cair nessas artimanhas do diabo. Se você ainda não caiu, Deus quer te dar forças para você continuar firme. E Deus pode fazer você, inclusive, fugir do caminho que você está quase entrando, o caminho de pecado, para que você continue no caminho dele. Mas se você já caiu, Deus está perguntando hoje: Maria, Francisco, Fernanda, Rogério, onde você está? E Deus vem em sua direção para te resgatar. Há perdão para você. E se você foi pego pelo pecado, Deus quer perdoar você hoje. Você aceita? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, por nos alertar sobre as artimanhas do diabo. Nos ajuda a não cair nelas, Senhor. Mas muito obrigado, Senhor, mais ainda, porque o Senhor oferece perdão para todas as pessoas que foram enganadas, Senhor Deus. Para todas as pessoas que pecaram, que caíram. Hoje nós aceitamos o Teu perdão e aceitamos a Tua graça. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.